Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje Carla Michele Quaresma, cientista política, e Ricardo Coimbra, economista. Estamos discutindo as mudanças nesse início de 2021. E a gente, antes de falar da vacina, de Dória versus Pazuello e Bolsonaro, a gente continua nessa questão, né? O governo brasileiro já tinha uma relação de defesa de Trump antes de se saber o resultado das eleições dos Estados Unidos. Mas aí Joe Biden venceu. E o nosso presidente foi o último a reconhecer essa vitória. O chanceler brasileiro continua fazendo críticas à ONU. Isso pode deixar a gente meio mal na fita, meio mal diante dos Estados Unidos? Eu vou primeiro na questão econômica com o Ricardo. Carla, eu acho que não, porque o governante brasileiro ele já perdeu um pouco de credibilidade no mercado financeiro. Quando eu digo que ele perdeu um pouco de credibilidade, é que quando ele fala que o país está quebrado, no segundo momento, né, ele é desmentido pelo presidente do Banco Central e pelo ministro da Economia, do qual o país não está quebrado. Então, por que é que isso ocorre? Porque o mercado financeiro ele observa nos gestores de política econômica. O que é que o gestor de política econômica daquele país está pensando, o que ele está falando, como ele está pensando em reordenar as coisas. Então, a palavra do presidente, muitas vezes já no mercado financeiro, ela já perdeu um pouco de credibilidade. Ele fala e aí o mercado fica esperando, aguardando o que é que o Paulo Guedes vai falar. Ou Posto Ipiranga, né? Isso, ou que alguém da equipe econômica vai falar a respeito daquele assunto, né? Para saber se existe liga ou não existe liga naquilo que o presidente está falando. Eu creio que talvez a gente tenha dificuldade um pouco nas relações políticas, um pouco de dificuldade, talvez, em implementação de alguns acordos ou de algo mais incisivo do Biden, principalmente em relação ao meio ambiente, né? Uma das medidas do Biden é a volta ao Tratado de Paris e muito provavelmente, né, os produtos brasileiros deverão, né, buscar ter o selo. Mas é interessante que a gente tem um governo que age assim, mas a gente tem um grupo de empresários que também, por outro lado, mostra que não concorda muitas vezes com aquilo que o governo está pensando ou está fazendo em relação ao meio ambiente. Ou seja, as empresas buscam estar de acordo com o que ocorre no cenário internacional e buscando as suas práticas internacionais relacionadas com o meio ambiente, na busca das relações comerciais. Então, todas essas tratativas ou má tratativas do governo em relação à China ou agora também aos Estados Unidos, muitas vezes elas vão ter que ser depois repensadas. E quem sabe até uma mudança, né? Nessa segunda parte do governo aí de alguém diferente, né, no Itamaraty. Talvez seja necessário, né, ou que seja aconselhado ao presidente uma mudança em alguém mais tratável nas relações comerciais com os dois principais parceiros, Estados Unidos, né, e China. E é interessante quando você cita, né, e aí o ministro Pazuello fez um comentário de que estava buscando tratativas com a China para a liberação dos insumos para a produção no Butantan e na Fiocruz. E aí estava com dificuldade. Ora, se o governo vem há meses, há anos, o governo atual, batendo na China, agora quer que a China tenha um tratamento diferenciado. Então é interessante eles observarem esse momento. Né? Ou seja, no momento que ele quer criticar, quer falar um monte de besteira, ele acha-se no direito de falar. Mas quando está precisando, quer que o outro ceda a mão. Então, esse também pode ser um momento extremamente importante para gerar algum tipo de reflexão no governante, ou será que se ele reflete alguma coisa, né? Para pensar um pouco diferente nos seus principais parceiros. Porque por trás dessa movimentação do governo, tem um grupo enorme de empresários aqui no Brasil, de trabalhadores aqui no Brasil, que estão pouco preocupados com o que o presidente da República está pensando.
mas estão preocupados nos seus empregos, estão preocupados na lucratividade das suas atividades produtivas. Então, os empresários querem, à frente do país, alguém que gere essa capacidade de crescimento produtivo das suas empresas e geração de emprego e renda. É isso que se busca. E muito provavelmente, né, se os empresários observarem que não irão conseguir isso com o governo, buscarão outras formas de chegarem nos seus mercados, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na América do Sul. Ricardo, você relembrou aí a declaração do presidente de que o Brasil está quebrado. Depois ele foi desmentido pelas pessoas ligadas à economia. Há pouco tempo também, nesse início de 2021, a gente teve a notícia de que a Ford vai deixar o Brasil. Já tem aí 5.000 postos de emprego e pessoas desesperadas sem saber como vão fazer, mas vai ficar na Argentina, né? Não é porque a Argentina é boazinha também não, mas é porque lá a questão dos tributos é mais viável para eles. Aí a gente vê que o governo anunciou que o Banco do Brasil vai fechar mais de 550 agências. O Banco do Brasil, para ser mais preciso, são 361 agências. O Banco do Brasil, ele não é uma instituição só histórica, né, que foi o banco que foi criado quando Dom João VI veio para cá, mas é uma instituição fomentadora de economia, né? Ela faz girar a economia, não é só mais um banco como os outros bancos particulares. Então, a gente vai ter que ter uma mudança de postura do presidente, da sua equipe, seja ela econômica, política, social, para que a gente possa ter mais credibilidade no mercado internacional. Vamos lá na questão da política, Carla. Carla, eu acredito que o governo, para atender, inclusive, o eleitorado, né, as pessoas que foram as grandes responsáveis por colocar o presidente Bolsonaro no poder, montou uma equipe econômica condizente com aquilo que ele pregou durante todo o processo eleitoral. A ideia era realmente de desregulamentar, a ideia era de austeridade, a ideia era essa. E a equipe econômica foi formada para isso. Exatamente, né? A reforma administrativa queria garantir a moralidade pública. Então, foi isso que foi vendido durante o processo eleitoral e a equipe foi formada para essa finalidade. Só que ninguém esperava que houvesse uma pandemia. Ninguém esperava que a gente fosse parar a atividade econômica de um país durante quase um ano. E aí, isso exigiu do governo medidas que precisaram ser adotadas rapidamente e a equipe econômica não estava preparada. A formação dessas pessoas que estão no comando da economia do país não é para isso. Não é gente com preparo para entender esse papel de um Estado mais amplo, de um Estado social, de um Estado provedor. Não é gente que tem formação para isso. Então, ficou essa incompatibilidade muito grande. Tanto é que nós vimos aí a invisibilidade gradativa do Paulo Guedes. Ele foi desaparecendo no governo. Ele começou o posto Ipiranga e agora está quase uma borracharia. Pois é, ninguém sabe nem o que Paulo Guedes estava, alguns dias atrás, estava até de licença, né? Teve que voltar, porque o presidente disse que o Brasil estava quebrado, ele teve que voltar para explicar que não era, né, para desfazer o mal feito, porque realmente como é que um presidente da República diz que o Estado está quebrado no momento que o Estado precisa estar vendendo títulos da dívida pública, precisa estar gerando receita. E aí o presidente diz que o Estado está quebrado. Segurança em quem está aqui. É claro, essa seria a função do presidente nesse momento, né? Então ele rapidamente teve que voltar para resolver o mal feito do presidente da República, mas, enfim, a equipe foi montada para um propósito, a realidade mudou drasticamente, isso exige que o governo ele tenha uma atividade para retomada do crescimento, ele tem uma atividade muito mais pujante na economia, então ele precisa fazer investimentos, essa é a forma mais rápida de gerar emprego, de gerar renda. Então é um governo que nesse momento, realmente nós precisaríamos, Ricardo, aí de um keynesiano à frente desse Ministério da Economia para dizer, olha, o momento agora é de intervenção máxima. O governo agora ele precisa entender que ele tem que fazer investimento, ele tem que gerar infraestrutura, ele tem que fazer alguma coisa para que as pessoas tenham ocupação, para que elas tenham renda e a gente possa, aí sim, retomar a nossa situação econômica, né? A situação econômica do país. Então, realmente, é um momento de redefinição, né? Mas, enfim, especulou-se muito, né, acerca da preservação ali do Paulo Guedes à frente da economia, né? E todas as vezes que o presidente diz alguma coisa, a turma logo alerta para o fato de que o Paulo Guedes não permanece na economia, mas vem se sustentando. A partir aí desse programa de vacinação, né, quando a gente começar a retomar
a nossa normalidade, o governo vai ter que seriamente apresentar uma alternativa, até porque próximo ano novamente tem eleição. E ele precisa, a popularidade do presidente da República, ela é medida no presidencialismo pela situação econômica do país. Essa coisa de dizer, não, é porque o presidente está roubando, não é não. Se eu tiver com dinheiro no bolso, se eu tiver condição de endividamento, estou pagando minhas contas, está tudo ótimo. É assim que a gente avalia o presidente da República. Então, ele vai ter que dar respostas até o próximo ano, e aí ele vai precisar muito, a gente vai falar sobre a eleição da presidência da Câmara, do Senado, ele vai precisar de muita articulação para levar adiante o projeto de reforma administrativa, de reforma tributária e oferecer condições para que esse país saia, pelo menos encontre uma luz para o próximo ano. É nessa questão que eu já quero entrar, porque nesse domingo, né, durante a vacinação, a primeira vacinação da Mônica Calazans, que se tornou aí a primeira brasileira a ser vacinada com a Coronavac, já começou a briga para 2022. De um lado, Dória, do outro, Pazuello, representando o governo Bolsonaro. E aí as alfinetadas, as farpas vieram de lado a lado, cada um quer ser o pai da vacina, uma vacina que antes não era bem quista, agora está sendo disputada, a vacinação vai começar, mas a economia não vai ser retomada com tanta rapidez, né? Porque a gente vai ter o primeiro lote, que vai primeiro para hospitais, para médicos, pessoas da saúde, idosos, até que chegue a população economicamente ativa e que o comércio volte a vender, o dinheiro comece a circular, a gente vai chegar talvez no segundo semestre de 2021. Então, até lá, tudo isso se somado à instabilidade econômica que a gente já está vendo acontecer, movimentos aí que já pedem o impeachment do presidente e novos nomes, novos pedidos já estão chegando até a Câmara. Vocês dois, eu quero a opinião dos dois nessa questão. Acham que vai ser possível a gente ter um ano de 2021 sem nenhum tipo de turbulência como tivemos em 2016, quando se teve aquele problema com a Dilma Rousseff? Carla, só naquela pauta anterior, em relação ao Banco do Brasil e à Ford, é interessante a gente observar que as duas empresas vivem situações até semelhantes, né? Necessidade de manter-se no mercado competitivo, as grandes players do mercado estão se juntando em termos internacionais e isso gerando uma dificuldade de lucratividade da Ford, a necessidade de investimento para se modernizar, para ter carros elétricos e competir no mercado. E aí ela não observou isso na nossa planta aqui, precisaria de muito mais investimento e a lucratividade não se geraria interessante, por isso deixar alguns espaços de mercado efetivamente, foi o que aconteceu com a Ford, né? Aí a discussão é sobre a negociação dessas plantas para outras empresas chinesas ou coreanas. E no caso do Banco do Brasil, é um outro processo também de desenvolvimento rápido de tecnologia na área bancária. Então, um crescimento muito forte dos bancos digitais, o surgimento das ESCs. Então, tudo isso vem diminuindo de forma significativa a necessidade de você ter postos de atendimento. E o Banco do Brasil, ele não é mais um banco público de forma integral. Economia mista, né? É empresa de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, tem acionistas. Então, o presidente que lá está, ele tem que dar um retorno para o presidente da República, que é o acionista majoritário, mas ele também tem que dar um resultado para os outros acionistas. E você tem um governo pseudo-liberal. Então, se você tem um governo pseudo-liberal, tudo aquilo que o presidente do Banco do Brasil fez está muito tranquilo. O problema é que parte dos apoiadores do governo que se dizem pseudo-liberais, muitas vezes não o são, né? São nacionalistas, defensores de uma instituição pública, e aí fica muito difícil você contornar isso. Em relação ao aspecto do ano de 2021, você está muito certa quando você faz esse histórico aí. Bom, a gente só vai ter, teoricamente, 50%, 60% da população vacinada, provavelmente lá para junho, julho ou agosto, né? Pode ser que a gente comece a ter uma diminuição no número de casos mais efetivos, sei lá, em maio, em junho. E aí você tem a possibilidade de mais efetividade nas relações econômicas. A expectativa ainda é muito grande. A partir do momento que você inicia essa movimentação de vacina, você começa a dar um start no setor produtivo. Então, alguns já começam a se movimentar. A economia ela vem se recuperando, né? O baque do ano passado, de
torno de 4,5%, poderia ter sido muito maior. A gente tinha um auxílio emergencial que a gente não tem mais, que era um indutor artificial, né, para a economia. Mas a economia está se movimentando, a passos lentos, mas ela tá se movimentando. A gente deve ter uma recuperação da atividade econômica esse ano? Muito provavelmente sim, mas depende da reforma administrativa, depende da reforma tributária, como esse governo vai conseguir trabalhar isso no Congresso. Provavelmente ele vai conseguir ter um presidente do Senado mais próximo a ele, ou nem sei se tão próximo, mas apoiado por ele. Provavelmente não terá novamente um presidente da Câmara que seja totalmente alinhado, mas em algumas pautas alinhado a ele. A tendência é que a gente tenha um processo de recuperação da atividade econômica, que pode ser fortalecido mais a partir do segundo semestre de 2021, quando a gente tiver a situação sanitária mais sob controle. O que vai depender efetivamente do crescimento, né, da produção da vacina aqui no Brasil, não só por parte do Butantan, como também por parte da Fiocruz. Se a gente conseguir ter 50%, 60% da população lá para maio ou junho, né, esse número bastante significativo, pode ser que a gente consiga ter uma luz mais interessante para a economia no ano de 2021. Carla, a gente voltou a ter panelaços aí contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Aumentaram também os pedidos de impeachment chegando na Câmara. Rodrigo Maia parece que não está querendo analisar, vai deixar a batata quente aí para o próximo presidente da Câmara dos Deputados e, consequentemente, também para o Senado, né? Como é que você analisa essa questão? Carla, na realidade, nós não superamos 2018. Parece que o presidente não desceu do palanque e a oposição continua fazendo aquele mesmo discurso de 2018. Então, é uma situação que foi criada... Existem tão calados. Pelo andar da carruagem, assim, o que está acontecendo, por exemplo, na articulação política no Congresso Nacional é de um alinhamento até estranho, porque é uma sopa de partidos políticos ali que é difícil da gente conseguir digerir. Mas o fato é que nós temos ainda uma resultante do processo eleitoral, uma insatisfação muito grande por parte da metade do eleitorado brasileiro, porque foi realmente uma eleição bastante acirrada, e o presidente ele não conseguiu construir um projeto nacional, um projeto de unificação. E aí você tem, obviamente, que uma tensão muito grande, principalmente decorrência dessa situação que foi agravada pela pandemia. Mas nós precisamos entender que um processo de impeachment é um processo extremamente traumático para qualquer sociedade e nós já somos recordistas em impeachment. Quando nós iniciamos o processo de impeachment, e aí ele tem que respeitar todo um rito, nós temos uma redefinição do papel do parlamento por pelo menos 6 meses, que deixa de assumir ali as suas funções, a sua própria natureza, que é legislativa, e passa a ser um julgador do presidente da República. E de decidir pautas importantes, né, como a questão tributária, a questão do país, né? O parlamento para de discutir aquilo que é próprio, que é da sua natureza, para virar julgador do presidente da República. Então, é um processo extremamente traumático para um país que ainda está numa situação de muito cuidado, que exige assim, muita atenção, porque nós não conseguimos ainda nos recuperar da crise econômica que foi iniciada ali já no governo da ex-presidente Dilma. Então, é um país que ainda está tentando encontrar um rumo. E aí nós podemos resolver, se não é o presidente que satisfaz as necessidades da população, nós temos processos eleitorais para resolver essa situação, e daqui no próximo ano, inclusive, nós já temos novamente um processo eleitoral. É aí que o brasileiro ele comece a ver quais são as alternativas, né? E isso vai fazer com que os partidos eles comecem a apresentar candidaturas que sejam mais compatíveis com as necessidades da população. É assim que, no sistema democrático, a gente deve resolver essa situação, porque daqui a pouco a gente começa a brincar de fazer impeachment do presidente da República. Aí todo presidente quer assumir por alguma razão ou outra, a gente vai tirar. Vamos fazer impeachment, vamos estar fazendo impeachment, brincando. Como se isso não mexesse com o país inteiro, Mexe muito profundamente com o país e pode causar uma depressão ainda maior. Então, é importante que o brasileiro ele tem muita consciência assim, do papel que ele assume durante o processo eleitoral, de realmente conhecer os candidatos,
saber o que eles estão apresentando e mais do que isso, é acompanhar mandatos, né? O que as pessoas estão fazendo em relação, por exemplo, a esse posicionamento agora dos partidos políticos, como é que as pessoas estão se posicionando, os eleitores que ajudaram a eleger esses indivíduos que hoje estão no parlamento, estão se comportando em relação a esses parlamentares. Então, a gente precisa de mais ativismo político, de mais cidadania, de mais participação. Quando nós tivermos isso, a nossa representação política vai melhorar muito. Eu acho que o brasileiro está encarando essa questão do impeachment como se fosse, muita gente encara o casamento. Não, vou casar, se não der certo, separa. Como se isso não fosse traumático, né? Como se não tivesse também toda uma burocracia para você separar, para você fazer divisão de bens e tudo. Mas só para que a gente possa demonstrar aí para os nossos telespectadores, quem está nos acompanhando também pela internet, na Câmara dos Deputados a gente tem os seguintes nomes, né? Fora outros que estão surgindo todos os dias. Candidatos: Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Baleia Rossi, que se aponta como oposição, tem Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo, o ator Alexandre Frota, que antes era apoiador do Jair Bolsonaro, tem Fábio Ramalho, e aí no Senado a gente tem 8 candidatos, entre eles Simone Tebet, que se diz independente. Como é que a pessoa pode se dizer independente numa questão como essa, em que você tem que se posicionar contra ou a favor, né? Tem Rodrigo Pacheco, que é o candidato aí, segundo consta, da maioria dos partidos de esquerda, né? Agora, o PSDB liberou sua bancada, o PT e o PDT estão apoiando Rodrigo Pacheco. Tem a questão da traição, né? Se fala, Arthur Lira pode estar à frente, mas tem a traição, os votos de traição. Não tem mais fidelidade partidária, não tem mais unidade partidária, que você vai para uma eleição já contando com a traição. Como é isso? É um casamento onde você já vai ter uma pessoa traída? A heterogeneidade interna nos partidos brasileiros é muito grande, Carla. Assim, não tem uma unidade, não. Os partidos, inclusive em alguns partidos, né, eles próprios dizem que os piores inimigos estão dentro do próprio partido. Então, não tem muito essa coisa de muito coleguismo, assim, principalmente quando o partido ele não fecha a questão. Então, alguns partidos, por exemplo, o PSDB no Senado liberou para que os seus senadores se posicionem da maneira que julgam mais correta. Então, principalmente quando não há esse acordo firmado no partido político, é uma incógnita, porque a eleição é secreta. Então, tem parlamentar, obviamente, e aí começa o jogo de troca-troca, isso que é parte da estrutura dessa relação do executivo com o legislativo no Brasil, né? A distribuição de cargos, a distribuição de benefícios. Então, os deputados estão agora correndo atrás aí de recursos para os seus estados, para os seus municípios, porque lá que são as suas bases eleitorais. E o presidente da República ele tem um poder muito grande nesse sentido, porque ele é o dono da caneta, então ele pode ajudar aí na liberação de recursos, de cargos para garantir a candidatura por exemplo, no caso da Câmara dos Deputados, o candidato é o Arthur Lira. Né? E o candidato do MDB, o Baleia Rossi, é o MDB. Né? O MDB é governo desde a redemocratização, que o MDB entra PT, sai PT... Não, e tinha gente do MDB que era Arena também e depois mudou para MDB. Então, MDB, na época da ditadura também estava lá. O MDB é um partido ônibus, né? Cabe tudo dentro do PMDB. Então, é um partido, o MDB é um partido que é governo e sabe como permanecer no governo, independente de quem esteja no executivo. Então, é um partido extremamente articulado. Então, o candidato do MDB, Baleia Rossi, pelo menos a preço de hoje, é aquele que apresenta um maior potencial competitivo, né? Muito provavelmente é o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia, mas é assim, Carla, é a oposição consentida, como a gente diria na época da ditadura militar, né? A oposição que avisa, olha, protege aqui porque eu vou bater aqui. Então, toma cuidado, que é isso que eu vou fazer, bota a mão para eu poder bater. É mais ou menos isso, né? Mas aí também partidos como o PT, por exemplo, né? São partidos que fazem aquela situação, o jogo da sobrevivência. Então, busca a articulação para impedir o mal maior, porque é essa situação. Eu escutei muitos parlamentares, inclusive, dizerem assim, eu não tô declarando apoio ao fulano ou ao ciclano, não é porque eu acho que é o melhor, não é porque é o menos pior da história. Então, veja a situação. Eu acho que essa eleição, ela demonstra, primeiro, uma fragilidade partidária muito grande, né? Você vê partidos como o PT ajudando aí na eleição de um Baleia Rossi para a presidência da Câmara.
E no caso do Senado, eu acho que é muito pior. A situação do Senado, do Rodrigo Pacheco, é até muito pior. Então, essa situação da fragilidade partidária e da ausência de lideranças, né, de alguém que realmente os próprios militantes que estão ali fazendo a campanha digam assim, não, realmente é a pessoa mais indicada para assumir a presidência da Câmara, a presidência do Congresso Nacional. Não, diz assim, ao menos pior. Então, é uma situação muito complexa, mas muito provavelmente o resultado das eleições na Câmara e no Senado vai nos indicar como será aí a condução das reformas. Se realmente nós teremos essa reforma administrativa, que é o que foi prometido durante todo o período eleitoral, eu acredito que grande parte das pessoas que escolheram o presidente Bolsonaro escolheram exatamente por causa dessa pauta da moralidade, porque acreditavam que seria o fim da corrupção no Brasil. E a questão da reforma tributária, porque essa é urgente para todo brasileiro, não é só para quem empreende no país, não, mas é também para o assalariado. E a gente está quase encerrando o programa, então, Ricardo, a nossa economia consegue aguentar mais tanto baque, tanta batida, tanta mudança, tanta confusão? Só voltando um pouco naquilo que a Carla estava falando e pensando na terminologia da palavra, aquilo que você perguntou, né, do partido. Aqui no Brasil, uma das coisas que funcionam, né? Partido, né? O termo é partido, não é inteiro. Estão divididos Estão divididos mesmo, né? Então, os partidos aqui no Brasil é uma colcha de retalhos, porque é tudo partido mesmo. É por isso que a gente tem tanto partido, né? Fulano não gosta de Beltrano, eu vou fundar um partido novo com uma pessoa que pensa igual a mim, daqui a pouco tem um partido com 10 pessoas, né? Cada qual com o seu feudozinho ali, né? Dividindo aqueles seus espaços dentro daquele colcha de retalhos que vira um partido, né? E é interessante, né, a gente falar isso, e quando a gente falou hoje também sobre os Estados Unidos, e lá você tem os republicanos e os democratas, e ali eles se respeitam com base naquilo que preceitua a ideologia partidária. Aqui não tem isso, né? Ou seja, cada qual defende os seus próprios interesses, né? E em relação ao processo eleitoral, né, a gente tem hoje um presidencialismo meio que às avessas, ou seja, a Constituição de 88, ela foi criada para que a gente aprovasse no ano subsequente o parlamentarismo. Então, a gente tem uma Constituição teoricamente parlamentarista com um governo presidencialismo. Então, você acaba tendo essa esculhambação que a gente tem aqui, né, que é exatamente esse troca de partido, esse troca de interesse, vantagem de um para o outro. Esse processo de impeachment, se a gente tivesse um primeiro-ministro, isso seria muito mais rápido, seria mais efetivo. Trocava o primeiro-ministro e não só com voto de desconfiança. Exatamente. Já seria o suficiente, sem nenhum trauma. E aí a gente teria situações melhores. Mas e se a gente tivesse dois partidos como nos Estados Unidos, né, que são republicanos e democratas, a gente poderia ter esquerda e direita, digamos, né, teoricamente, seria também mais fácil ou não? Talvez. Né? Se lá você tem duas direitas. Dentro de uma dessas direitas, você tem pessoas mais à esquerda, que aí, no caso, são os democratas, né? E do lado dos republicanos, você tem uma direita e tem uma parte que é mais para a extrema-direita. Então, lá funciona mais ou menos como se fosse uma parte do centrão na direita e uma parte do centrão na extrema-esquerda. É meio que misturado. Talvez aqui no Brasil tivesse algo semelhante, né? Mas é também um presidencialismo muito diferente. Nos Estados Unidos, embora ele tenha inspirado aí todo o restante da América, o presidencialismo nos Estados Unidos é relativamente estável, porque ele tem características muito diferentes. Sugiro, inclusive, que você faça um programa para a gente discutir sistemas de governo. Pois então já está fechado. A gente vai fazer um programa para discutir sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, né? Primeiro-ministros, presidentes, até a rainha a gente pode colocar aqui nessa história. E a gente, infelizmente, está com o nosso tempo encerrado aqui. Eu agradeço mais uma vez a Carla Michele Quaresma, que é cientista política, por essa participação aqui. Muito obrigada. Até a próxima. Quem sabe essa pauta ou então outras, porque a economia e a política estão muito ágeis aqui, né? Muito cheia de notícias no nosso dia a dia. E também, mais uma vez, Ricardo Coimbra, economista, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui e sua participação. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar, digamos assim, né? Detalhar para que as pessoas que já conhecem possam aprofundar, né? E quem nunca ouviu falar do que a gente conversou aqui possa ter um entendimento melhor da situação que a gente passa. Mais uma vez, muito grata a vocês pela participação e eu espero que vocês estejam aqui às 10 horas da noite, sempre com um programa novo,
diretamente aqui da TV Ceará, canal 5.1, ou você pode acompanhar a reprise, a íntegra da nossa conversa de hoje no YouTube ou nas redes sociais. É só você buscar lá, @TV Ceará. Muito grata pela participação de todos vocês, pela audiência e até o próximo programa.